A maioria dos empreendedores vive assim, paga tudo e torce para sobrar. Esse é seu caso? Já foi o meu. Mas depois de uma mudança, essa não é mais minha realidade e também não vai ser mais a sua, tá? Mas isso é um fato, né? Vamos combinar. Se você está nessa situação, é por isso que você chegou aqui nesse vídeo. E aí eu tenho que te falar uma verdade, que foi depois que eu entendi isso, que eu mudei minha mentalidade, é que a chave virou. Lucro não é consequência. Lucro é decisão, tá? É, lucro é decisão. E agora você tá assim, Sirlene, você tá doida. Essa mulher tá doida, né? Porque eu trabalho, tenho as contas, pago tudo e aí eu fico torcendo para sobrar. E na maioria das vezes não sobra. Como assim? Eu decido que eu quero ter dinheiro, eu decido que eu quero ter lucro, mas não é minha realidade. Isso não acontece. Eu sei que passou isso pela sua cabeça. Eu sei, mas isso é uma verdade. Lucro não é o que sobra. Se você for ficar esperando, ah, não, se sobrar, eu vou tirar o meu prolabore. Se sobrar, eu vou fazer isso. Quando sobrar, eu vou fazer aquilo. Sinto muito em falar para você. O seu negócio pode estar fadado ao fracasso, porque lucro é decisão. Você tem que ter clareza do seu negócio. E desde o começo, ele tem que dar lucro. Nem que esse lucro seja para pagar o investimento que a sua pessoa física fez. Mas tem que gerar um resultado, porque lucro é um resultado. Então eu trabalho a minha mentalidade entendendo que lucro é uma decisão. Eu decido quanto que vai custar, qual é o custo do meu negócio, eu entendo qual é o custo do meu negócio e eu decido qual que é o meu salário. Então isso é importante que você entenda, mas para entender isso precisa ter clareza dos números, e aqui nós vamos falar de números. Sim, mas nós vamos além dele. Por quê? Eu tenho que entender que o meu negócio, ele não pode só ir, sabe? Sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva. Eu não sou boa cantora não, mas é essa música aí. Essa música é o empreendedor que fala: ah, se sobrar, eu vou torcer para sobrar, porque se sobrar eu vou fazer isso, isso e aquilo. E vai deixando acontecer. Um negócio estruturado não deixa as coisas acontecerem, não faz de qualquer jeito. Um negócio estruturado, você tem processos, e mesmo que o negócio seja só você tem organização, você tem uma precificação eficiente, um controle de caixa, controle, você tem dados, você tem número, ou seja, você tem um negócio organizado. É aquele velho ditado, vamos organizar a casa? Então vamos aprender aqui agora como que você organiza a sua casa aí para realmente você decidir quanto que você quer ter de lucro. Olha só, primeiro, você tem que ter um fluxo de caixa. Você tem que saber exatamente quanto de dinheiro está entrando, quanto de dinheiro está saindo. Isso é básico de todo negócio, tá? Tem o fluxo de caixa? Antes desse fluxo de caixa vem a sua precificação. E é na sua precificação que você vai decidir quanto que vai ser para cada coisa. Então, olha lá, como que eu faço a minha precificação? Eu costumo falar que eu faço em 4 passos, tá? Primeiro, eu tenho que elencar todos os meus custos. Se eu entrego um serviço ou entrego um produto, eu tenho custos, ou seja, o que está diretamente relacionado com a minha produção. O valor da hora, se é um produto que eu faço, quanto que esse produto custa, me custou, quanto que eu paguei por ele, teve frete, não teve frete. Então, impostos, eu vou fazer o levantamento de todos os custos. Fiz o levantamento dos custos, eu tenho que fazer um levantamento das despesas. Sirlene, mas não é a mesma coisa? Custo e despesa? Não, não é. Porque uma coisa são quanto você está pagando ali para você conseguir vender algo. Outra coisa são as despesas, mais conhecidas como despesas operacionais, também conhecidas como despesa fixa. Então, eu tenho despesa operacional
ou despesa fixa. O que é isso? É aquela despesa que a gente tem que, fazendo ou não fazendo dinheiro, eu tenho que pagar. É o aluguel, é a conta de água, é a energia, é a internet, é o marketing, tudo que relaciona, que não está diretamente ligado com o meu serviço, com o meu produto, mas eu tenho que pagar. Então eu tenho despesa operacional ou despesa fixa. Então eu tenho custo, olha só. Então na minha precificação, primeiro eu tenho que elencar todos os meus custos. Depois eu tenho que colocar um percentual em cima dessa precificação para poder pagar essas despesas. Porque senão eu vou pagar com o quê? Se eu só levar em consideração o custo. Então, tá lá. Vou pegar minha despesa operacional. Mas de quanto que é essa despesa operacional? Vou usar uma média, mas tem como calcular. E num outro vídeo eu te ensino a calcular certinho. Mas agora aqui o que é importante você saber? Que você tem os custos, elencou todos os custos, somou. Você tem um valor, certo? Agora você vai colocar um percentual. Um negócio, dependendo do negócio, aí, mas gira em torno de 20 a 30% do meu faturamento vai para pagar essas despesas operacionais. Então, o que, que você faz? Pegou aqui a despesa operacional, colocou ali 30% em cima, você também está pagando custo e despesa operacional. Acabou por aí? Não. Por quê? Depois que você fez isso, ainda tem a sua mão de obra ou a mão de obra dos seus colaboradores, se você tiver. Você tem folha de pagamento ou você tem seu salário. Exatamente! Você, empreendedor, também tem salário, que é o Prolabore. Isso já tem que estar definido antes de você se lançar no mercado. A primeira pessoa que tem que se pagar é você. Você tem que se pagar primeiro. Por quê? Porque só depois de você se pagando, de você honrar todo o seu trabalho, é que você vai pagar as outras coisas. Lembra? O universo dá mais do mesmo. A gente atrai aquilo que a gente emana. Então, se eu não me pago, como que eu vou pagar as outras coisas? Se eu não me valorizo, como que eu vou fazer acontecer? Não vou. Então, a primeira pessoa, eu tenho que colocar, definir um salário. Então, defina. Eu não sei a sua realidade, mas você sabe. Então, defina um salário para você, defina um prolabore. E aí, esse valor de prolabore, enrolou a língua aqui. Esse valor de prolabore, você vai embutir na sua precificação. Então, somou todos os custos, colocou a despesa operacional e você também vai colocar esse valor de prolabore. E aí é quanto vale a sua hora, se a sua entrega for em 1 hora, quanto vale o seu minuto, se a sua entrega for em minutos. Coloque o valor da sua hora. E depois disso tudo, aí você tem o seu custo total, que é quanto vale o seu serviço, o seu produto, quanto custa. E aí depois disso, você vai colocar uma margem de lucro em cima. Olha aí, lucro é decisão. Então você decide colocar uma margem de lucro em cima. E essa margem de lucro pode ser de 30, 50, 100, 200. A margem de lucro que você achar aí que condiz com a sua realidade, com a realidade do mercado. Fez isso, precificou de uma forma muito simples aqui, rapidinha, como que é a precificação. A gente vai fazer outros vídeos aí para falar mais de precificação, detalhar melhor isso, mas o importante é você entender agora que antes de qualquer coisa, você tem que precificar correto, você tem que colocar o valor da sua hora ali, o valor do seu trabalho, se pagar em primeiro lugar, tá? Estipular isso e aí depois, sim, você vai pagar as outras coisas. Então, o tudo que você paga, o primeiro do tudo tem que ser você. E aí pagou o seu salário e aí depois você sabe que vai sobrar, porque você agiu com estratégia, com intenção. Então, você age sabendo que vai acontecer. Isso, no mundo dos negócios, previsibilidade. Então, não é você torce para sobrar, você sabe que vai sobrar porque você precificou correto, você fez um fluxo de caixa, sabe exatamente para onde que o dinheiro está indo. E aí sim, você vive. Você não fica aí só tirando o que sobra. Você sabe
o que você tem, você sabe quanto que você tem que receber, qual que é o valor do Prolabore, você sabe que o seu negócio está dando resultado porque você está com números concretos na sua frente. É isso que é fazer gestão financeira, você ter dados concretos, números concretos. Isso você faz com uma boa precificação, com fluxo de caixa. Vou usar assim um fluxo de caixa equilibrado, onde você tem ali as entradas, tem as saídas, tem conciliação bancária, sabe exatamente o que você está fazendo com o seu dinheiro. E aí, fica uma dica aqui, ó, empreendedor de sucesso, tá? Uma pessoa de sucesso, eu não vou nem falar empreendedor, vou falar uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera, decide antes de agir, tá? Então não fica só agindo, não, decide, tome a decisão. O seu dinheiro está indo para onde? Qual é o destino do seu dinheiro? E isso muda tudo. Responder qual é o destino do seu dinheiro, para onde que ele vai, para onde ele está indo, para onde ele pode ir. Isso é fundamental para qualquer negócio. E não só para os negócios, para a nossa vida como um todo. Então, entenda, organize, faça a gestão financeira do seu negócio e da sua vida, porque assim, com dados concretos, você vai fazer acontecer e vai parar de ficar aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque daí a gente tem que fazer acontecer e não ficar num barco dele.